Nalosa evitweni la Yesu Kreste akurula akuveshikarikahina nikhensa halenu lokuninyimile halenu akuvanja vanhu vula aritu la Xikwembu leyi nga ta va liponisa ehika ra mun'wana na mun'wanyani veyi a tibekiseleke ku va a yingiseta a hungu leri. Haleluya. Hi madyambu lawa Nesta tarde, tatwa aritu la hosi ouviremos a palavra do Senhor ka buku la ku tsala yena apostolo Paulo no livro do apóstolo na Paulo, tsalela anandza wa yena Timóteo na carta ao Timóteo, carta la ku sungula a primeira carta ao Timóteo, a xiphemu 6 no capítulo 6, versículo 11 e 12. do versículo 11 ao 12. Kambe hina nhlokomhaka ya lisima leyi ni nga ta vulavula ha yona namuntlha. O tema-chave A nhlokomhaka hi leyi hi byelaka leswaku vikelela a ripfumelo la wena. o tema diz: refugie-se na sua salvação. Vikela a ripfumelo la wena. Proteja a Defenda a salvação. sua fé. Defenda a sua fé. Xeleswo hileswaku a mukreste Dizemos isso porque o cristão, loko lweyi a tinyikeleke ka Xikwembu nkulukumba sendo aquele que se entregou no a va em mukreste Cristo, lweyi a lulameke, o cristão alinhado, davulosi a kona hi minkarhi hinkwayo a ku va yena a lweyi a va na yena o diabo sempre tenta o hi desviar, ndlela ya ku veneni a lava ku veneni a mu wutlela a ripfumelo leri a nga na rona. tentando roubar a sua aceitação em Cristo. Hi nga va hi dala exemplo Podemos dar exemplo hi nandza wun'we lweyi a vuliwaka yena Daniel. do servo chamado Daniel. Daniel a ri wanuna lweyi a lulamile emahlweni ya Xikwembu nkulukumba. Daniel era perfeito, era seguidor aos olhos de Cristo. Daniel a ri wanuna lweyi a kumeka etikweni ra Babiloni hikwalaho ka ku karawa kumbe ka ku bochwa. Daniel era escravo na terra de Babilônia, Kambe andzeni ka ku va a ri kona eka tiko leliyani mas ele estando lá, yene a ve a ya mahlweni hi ku lulama kumbe na ku endla ku rhandza ka Xikwembu ele nkulukumba. continuou seguindo a Deus, fazendo a sua vontade. Kambe ndzeni ka ripfumelo la yena va koni lava a tirhisana na vona lava a va karhi va nyenya le a hanyelo leli a ri ka lona. Mas dentro da sua fé havia pessoas que trabalhavam com ele que não gostavam da fé Hi dele. ku endla leswo a malandza lawa a ma nyenya Daniel Por isso, esses seguidores odiavam Daniel. ma encile ku va ma suka ma ya ka hosi Darius. Foram ao rei Darius, A loko ku ta va ku bohiwile a xifumelelwani leswaku a misava hinkwayo kumbe a vanhu hinkwavo lava nga etikweni ra Babilônia recordando o rei que havia um acordo feito para que todo mundo em Babilônia a ku ve va gandzela a xifananiso xi ri xin'we deviam adorar uma estátua. leswaku lweyi a nga ta ve a nga khisami eka xifananiso lexo Para aquele que não adorasse a estátua, tawu a va na xikhatiso lexi xa ku va a khomiwa a ya petiwa ekheleni ra tihele a punição era ser posto na cova dos leões. lani a tinghonyama leti a ti kumeka na ti rindza leswaku o va lweyi a nga ta va a petiwa eka ndhawu liyani Onde havia leões famintos prontos para devorar quem fosse tawu a ta lançado. va a dyiwa hi tinghonyama leti. Seria devorado. Kambe Daniel loko a twile a nawu lowu Daniel, ouvindo esta lei, na ku tiva leswaku a nawu lowu se wu ve wu fungiwa hi hosi depois dessa lei ser aprovada pelo rei, yena a timukelile endlwini ya yena Daniel recolheu seus aposentos. loko a tlhasile a khupukela henhla ka yindlu ya le henhla Chegado lá, subiu ao primeiro andar, lweyi a kumekeke na pfula mafasitela ya yena ku ve a langusa eYerusalema onde se encontrava com vista perfeita para a Jerusalém. va a khisama kumbe a etlela a khongela kanharhu hi siku ku fana ni loko khale leswi a pfaendlise hi swona. Cumprindo a lei de orar 3 vezes de joelhos por dia, Kambe yene a nga pfumelanga leswaku a ripfumelo leri a ve na lona eka Xikwembu nkulukumba ele não permitiu que com a fé que tivesse em Deus, li va leli li tekiwaka kumbe li va leli a li tshikaka hi ku chaviseliwa hi swa misava. não fosse perturbada pelos medos da terra. Hi ndlela leyo hi ta va hi dyondza a rito la Xikwembu Por este caminho iremos estudar a palavra de Deus. ka primeira carta a Timóteo Na primeira carta ao Timóteo, capítulo 6 versículo 11, no capítulo 6, do versículo 11 ao 12. 12 e 13. 12º e 13º. Loko a rito la Xikwembu hi li kumile li dyondzisiwa xileswi. Kutani loko a ri n'wena munhu wa Xikwembu
fambela kule ni swilo leswi hinkwaswo, kongoma ku lulama ni vukhongeri, ni ku pfumela, ni rirhandzu, ni ku tiyisela, ni musa. 12. Lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela, tamela hi mandla mambirhi vutomi lebyi nga heriki, lebyi u nga vitaniwa hikwalaho ka byona, ni ku veka vumbhoni lebyinene ehenhla ka byona emahlweni ka vanhu lavo tala lava nga kutwa. Leli i rito la hosi. Esta é a palavra do Senhor. Hi twanani loko apóstolo Paulo Escutamos aqui quando o apóstolo Paulo, atiyisa anandza wa yena, fortificando a fé do seu yena discípulo Timóteo. hikusa apóstolo Paulo Porque o apóstolo Paulo a tivile leswaku a ri pfumelo leli a nga na lone sabia que a fé que ele tem, Timóteo la ku va a pfumela ka ivhangeli ya Xikwembu nkulukumba. Timóteo tinha aceitado a Jesus Loko Cristo. a ta va a hlukanile na apóstolo Paulo Depois separado do apóstolo hi Paulo, leswaku va tata lava nga na tidyondzo ta ku o nyenyetsa, apóstolo Paulo sabia que virão uns va que tata lava nga ta ve va terão n'wi chavisela, os iam a assustar ku ve va n'wi teka eripfumelweni leli a nga ka lona, para levar da fé que ele va n'wi tem, veka ka swilo swa manyala. lhe pondo na carne. Haleluya. Amém. Kutani apóstolo Paulo a tsala ku va n'wi tiyisa Timóteo, Então o apóstolo Paulo a escreveu ku para loko fortificar i ni Timóteo, wena munhu wa Xikwembu nkulukumba, dizendo: se tu és ni ku khongotela leswaku yana mahlweni oro para que a ku sigas va u endla leswi swi fanelaka emahlweni ya Xikwembu e agrade a nkulukumba, Deus em tudo u que faz, hambana na swilo swa ku biha, afastando das coisas u mais, hambana na tidyondzo ta ku biha, afugentando dos males, u hambana ni makonselho ya kumbe ma nga fambelani na Kreste. não escutando conselhos pagãos. Hikusa loko ri wena Porque sendo você, wena u tiva ntiyiso lowu u kumeke conhecendo a verdade que você hikwalaho ka conhece ivhangeli. do Evangelho. Haleluya. Amém. Haleluya. Amém. A dyondzo leyi Este ensino i dyondzo ya risima ngopfu swinene. é um ensino Hi nkarhi precioso. lowu hi nga ku wone No tempo que estamos, wa ku va hi kumekana hi tshama emindyangwini, encontrados confinados em kambe casa, ekerekeni na hi nga kumeki kona hikwalaho ka mavabyi laha hi nga ka não wone. podendo ir à igreja por causa da pandemia. Vanyingi lava va lahlaka eripfumelo la vone, São muitos que perdem a fé em vanyingi Cristo. lava nghenaka ka swilo swa ku swi nga fambelani na ripfumelo, São muitos que saem da fé, va endla swilo swa ku homboloka. fazendo coisas da carne. Van'wanyana hi minomo ya vone Alguns pela boca va swi kota ku veneni va vulavula swilo swa ku va xixa Yesu Kreste kumbe Xikwembu nkulukumba. Alguns pela boca vão denigrindo Cristo. Haleluya. Amém. Kambe a swi fanele mukreste leyi. Mas isso não é de A cristão. mukreste O cristão loyi a pfumeleke ka Xikwembu que nkulukumba, aceitou Jesus a Cristo, fanele ya yena o seu dever hikuva a ri loyi a lulameke. é aquele que deve ser reto. A munhu loyi a lulameke Alguém reto. hileswaku a famba hi ndlela leyi Yesu Kreste a n'wi kombeki É yona. aquele que anda pelas Hikusa pisaduras de Yesu Cristo. Kreste hi habyake Porque Jesus a Cristo hlayile eka João 14 disse em João 14, versículo 6, versículo 6, loko a ku mina hi mina ndlela dizendo: eu sou o caminho, na ntiyiso a verdade na vutomi. e a vida. A nga kona loyi a nga tlhasaka ka tatana Não há quem vai ao Pai loko a nga hundzanga hi ka mina. se não passar por mim. Swa fanela mukreste loyi a lulameke Isso é para o cristão a reto. nga loyi a fambaka hi ndlela ya Xikwembu Tem que nkulukumba, seguir a linha de Deus, a nga loyi a fambaka hi ndlela leyi Yesu Kreste a hi kombeki yona. andando pelas pisaduras de Cristo, Haleluya. Hi lwa nyimpi ya ripfumelo, lutando a guerra da fé. hi lwa nyimpi ya ku pfumela, A guerra da fé. hikusa loko hi nga lwi nyimpi ya ku pfumela Não lutando pela fé, leswi hi kumekaka na hi ri makaya, assim nas nossas casas, Satana a kona hi minkarhi hinkwayo o inimigo está a todo a ku va momento a hi vutlela tentando eripfumelo. roubar a nossa fé em Cristo. Haleluya. Amém. Haleluya. Amém. A ku va hi lwa na ripfumelo va makwerhu, Lutando na fé, swo lava ku va hina na hi lulamile. quer que nós sejamos retos, A loko hi nga lulamanga não alinhados. a xi kona lexi hi nga xi endlaka emahlweni ya Não há Xikwembu, nada que podemos a fazer ku na para nchumu Deus. lexi hi nga xi endlaka ekulweni ka hina Na nossa fé não podemos fazer loko nada a ripfumelo ka hina li nga ri kona, se a nossa fé não estiver leswaku alinhada. hi ta vulavula swilo swa manyala Porque iremos falar coisas leswi fora swi de nga Cristo, fambelanaka na mukreste. que não é de cristãos. Haleluya. Amém. Kambe tendi hi va lava hi lulameke, Temos que ser cristãos hikusa a alinhados. munhu loyi a nga mukreste Porque o cristão loyi a lulameke alinhado eka yena nele a ta va a ri loyi a tiyiselaka, será aquele que a permanece ta em va a Cristo. mukreste loyi a tiyiselaka. Será o crente A que ku permanece em tiyisela Cristo. hileswaku swoswi
Prevalecer significa, hi nkarhi lowu wa ku veneni hi kumekana hi le makaya nesse momento, estando em casa, yena a ta tiya ele vai se fortificar. yena a ta va munhu wa xikhongolo Ele será uma pessoa de oração. ali endyangwini wa Na yena sua casa, siku rin'wana na rin'wana todos os dias, a ta khongela vai orar. hikusa ku khongela ka yena O seu ku orar ta va tlhari la ku va hilwa na dawulosi será arma a ku va hilwa na satana leswaku mavabyi lama kumeka ma ri kule na hina para que as pessoas sejam a va longe de nós. mantsendzi lava bohisaka makonsele va ri kule na Para que hina essas fofocas trazem hikusa conselhos hambiloko va para que sejam vula longe. maopiniões ya ku biha exikarhi ka hina Para que as va opiniões ta hi sejam longe. kuma hina na hi lulamile Eles apanham alinhados. hambiloko va vulavula swilo swa ku nyenyedze ka hina Nem falar de coisas kambe a erradas. swi nga ta hi khumba Não vai nos tocar. kambe ni hi ta va hi tiyile Seremos alinhados. halleluya Amém. a munhu loyi a lulameke Alguém alinhado. siku rin'wana na rin'wana Todos os dias. swa mu fanele ku va timeditara Tem de swa meditar. fanele ku va a dya rito la Tem de xikwembu comer a palavra do Senhor. hikusa loko a nga dyi rito la xikwembu Quando come a palavra do Senhor. emuzimbeni kwa yena a titwa a vevuka Porque no seu corpo, satana a hatla mu a profetara o seu corpo fica hikusa fácil yena a para nga o diabo. ndlala Porque ele está com fome. yena a kumekana a nga tiyanga Porque ele não se encontra kambe fome. mukreste loyi siku rin'wana na rin'wana Mas ele que sabe todos os a dias dyaka rito la xikwembu se alimenta da palavra do a Senhor. minkarhi hinkwayo a kumeka ri firme Se encontra sempre firme. halleluya Amém. a mukreste loyi a hanyaka hi ku lulama O cristão vive leswaku alinhado. a ripfumelo eka yena ri kona E vê que a festa é leswaku forte nele. nambi loko hi nga kumeki ekerekeni Mesmo não está na igreja. kambe laha ni nga kona Mas aqui onde loko estamos, ni khisama ni khongela ajoelhado a ni Deus, khongela hi mbilu leyi oro hetisekeke com fé em Deus, leswaku xikwembu xi ta twa ku khongela ka sabendo que mina Deus vai me ouvir. loko hi ya langusa daniyeli Quando olhar para loyi hi Daniel, vuleke ha yena namuntlha ka falamos dele introdução agora na introdução. daniyeli a nga khongelanga na ku taleli vanhu Daniel não orou. daniyeli loko a khongelile a nga le kerekeni Daniel não orou na kambe igreja. a hambile xikhongoto endlwini ya Daniel yena orou na sua swa nga casa. leswi a pfa swi endla hi masiku Sendo aquilo que fazia já de costume. swa fanela mukreste halani Aí na cristão, wuli ka endyangwini wa aí na wena sua casa, siku rin'wana na todos rin'wana os dias, u khongela tens de orar. siku rin'wana na Todos rin'wana os dias, u xoxuwara Tem que jejuar. nkarhi wun'wanyana na wun'wanyana Em tempos, em u tempos. va ve u dzunisa ka xikwembu Tem que ser aquele que- kumbe u le ntirhweni Louvado a Deus kumbe pelo u le serviço. endyangwini wa wena Na sua casa. kumbe u le eku fambeni ou no caminhar. kambe yesu loyi a nga mbilwini Jesus tem que estar no seu swa fanela coração. ku va siku rin'wana na rin'wana Todos os dias, u mu tem que dzunisa ser adorado por ti. halleluya Amém. xikwembu xi ta hlamula Jesus vai responder. xikwembu xi ta hlamula Jesus vai responder. xikwembu a xi nge hi tshiki xikwembu a xi nge hi tshiki Deus não pode nos deixar. a ku va hina hi va lava hi lovaka Aquele ser loko hina perfeito. hi tinyikelaka Se nos xikwembu entregarmos a Ele, xikwembu xi ta hi fikelela Jesus vai virar por vai virar a vida Aleluia. por nós. Amém. halleluya Amém. a loko hi ya langusa a versículo 12 No versículo 12, versículo leyi ni khumbaka é um versículo que a ni toca rhandza no ku va na coração. vona makwerhu hi ku khumba versículo leyi Gostaria que esse versículo loko tocasse o apóstolo coração. paulo Quando o apóstolo a Paulo byela a nandza wa yena timoti diz a Timóteo, a ku lwana nyimpi ya ku pfumela diz, lute um bom combate. hi yihi nyimpi leyi lwaka wena Qual é a luta? loko a ripfumeli yi nga ri kona eka Quando a wena fé não existe em ti, loko a ripfumeli yi nga ri kona eka quando a fé não wena está em ti, a nyimpi leyi u nga yi endlaka a wena luta vai fazer, hikuva u rhuketela será a nyimpi desfrutar. leyi u nga yi endlaka A luta que wena estava a fazer hikuva u hlangana ni vamatiko será juntar a com ku va pessoas. u ti divertira hikuva u endla swilo swa Com manyala coisas do pecado. hi nkarhi lowu wa ku va rito leyi nga li kona Porque a palavra não está em ti. hambi vafundhisiwa va kuma Mesmo o pastor você se va agora, tumbeleli ku sa byala swo swiliniwa etindlwini como a Bíblia se deve halleluya enquanto wa a swi tiva leswaku enhlengeletana a nga tata la sabe que o grupo não hikusa verá. hi le ka Não confinamento está no confinamento. mun'wana na mun'wanyana a le kaya ka Todo yena mundo está na sua casa. a le a lwa nyimpi hiku loko a ku katla O pastor diz quando bebe, se a ku dzivala a wu siwa na leliya o esquecer da a pobreza. pfa a li ehleketa hikuva a nga voni vana va xikwembu Pensava porque não li tinha ta va li igreja, hangalaka vai desaparecer. kambe mpostolo paulo Mas o apóstolo a hi Paulo yona nyimpi leyi hi byelaka yona não é essa a hi luta vona dele. malwele laha hi byelaka Não é nossa wona luta. a li hunandza wa xikwembu nkulukumba Diz, o seguidor de swa Cristo fanela ku va u lwa nyimpi tens que a lutar nyimpi ya ku pfumela ka a wena luta da sua fé. siku rin'wana na rin'wana Todos os dias u khongela tens de orar. i nyimpi ya mukreste É a guerra i do malwele cristão. ya mukreste É a maneira de a lutar. mukreste loyi a pfumelaka O cristão que loyi aceitou a nga na ripfumelo embilwini ya tem yena fé em seu a coração. nga swi koti Não consegue a ku va a rhuka mun'wana makwerhu insultar outro a nga irmão. swi koti Não a ku consegue. ve a sola nawu lowu vekiwaka hi hosi Não consegue a nga swi julgar a koti igreja. Não a ku consegue. va a kutletela vanhu ku va endla swilo swa Não manyala consegue julgar os kambe outros. mukreste swa yena a swi kota hi xikhongoto Mas o cristão faz tudo da parte da Aleluia. oração.
hikusa loko mukreste a khongela Porque quando o cristão leyi ora, a lulameke aquele que está xikwembu alinhado, xa mu yingela Deus lhe ouve, xikwembu xa mu cinca Deus lhe transforma, xikwembu xa cinca Deus transforma a tiko la hina a nossa nação hikuva a mavabyi lama ta va ma hangalaka para essa doença kambe desaparecer. makwerhu swa hi fanela Então, meu irmão, a ku va wena na mina é de nosso dever a partir de hoje. E a partir de hoje, hi lwa nyimpi ya ripfumelo temos que lutar a luta da hi aceitação, defendera a ripfumelo la hina defender a nossa fé em hi Cristo, lwela a ripfumelo la hina defender a nossa fé em leswaku Cristo, satana a nga tsuki a hi tekela ku pfumela ka para que o hina diabo não roube a nossa satana fé, a nga tsuki a va a hi wutlela leswi hi swi para que nyimelaka o diabo não roube o que nós esperamos. a loko u luza a ripfumelo la wena Porque quando você perde a sua hi fé, nkarhi lowu hi nga emakaya porque nesse swi momento tivi está leswaku ku ta fika nkarhi saiba que virá lowu um hi nga ta va tempo na liberdade la ku va hi khongela que teremos tempo de se voltar a orar. makwerhu Então, meu irmão, satana ta va ku dlile o diabo vai tirar de halleluya Amém. satana ta va ku O dlile diabo vai tirar de u comigo. ta n'wi lava mupristi u nga mu kumi Vai procurar o pastor u não ta n'wi lava mufundhisi ku va ta ku khongelela u nga mu Vai kumi procurar o pastor para orar. hikusa se loko u vona mufundhisi wa wena u ta Porque tsutsuma quando tiver a ver o pastor, loko u ehleketa nyango wa kerekeni wena u ta quando lahleka lembrar, hikusa hi nkarhi lowu i nkarhi wa munyama porque nesse tempo de i nkarhi escutar, lowu satana a encaka swilo swa ku tsakisa nesse tempo que o diabo a tem ku va a legalidade wutla para timbilu agir, ta vakreste para roubar a fé dos cristãos. kambe mukreste wa xikwembu Então, um cristão vhikela ripfumelo la wena defende a sua fé. halleluya Amém. halleluya Amém. loko hi lava a ku vona ripfumelo leyi Se tiyeke queres ver a sua fé loko hi firme, ya dyondza Atos dos Apóstolos nós vamos estudar no Atos seu dos Apóstolos. capítulo 16 versículo 25 a 26 Vamos ao Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25 uma e apóstolo 26. Paulo Encontramos o apóstolo na Paulo Silas e Silas. lava va kumekeke va ri khotsweni Estavam presos hikuva vona va lavi va susile a mandiki na madimona porque eram ka demônios. n'wana loyi a li karhi a xanisiwe hi madimona Uma lawa criança estava a ser kambe amaldiçoada a por demônios. lava a va karhi va pfuneka hi madimona lawa Mas os que eram ajudados a pelos va demônios tsakanga loko va vona a n'wana loyi a li karhi a não hanyile ficaram felizes com kambe va va aquela tekile liberta. ku va va nyikela ka tihosi Foram levados às autoridades va va lava para pfaleliwaka ser presos. kambe a ripfumelo leli Mas a sua fé neles va le mahlweni ku va va li vhikelela defendeu-os. a ku vi va ri khotsweni Quando estavam presos, a minomu ya vona yi pfalekanga as suas bocas não foi vona va fechada. yi mahlweni hi ku dzunisa Eles foram em va frente ya ao mahlweni vale. hi ku khongela Foram em frente ao xikwembu vale. nambi loko u li khotsweni Você mesmo preso, xikwembu Deus nambi loko u ouve. ri ndlwini ya Dentro da wena sua casa. loko u khongela xa hlamula Quando você xikwembu ora, Deus responde. halleluya Amém. apostolo paulo na O apóstolo silas Paulo e Silas. hi twisisa leswaku a mapetani lava a va khiwile wona Entendemos emavokweni que ni le minengeni e as correntes que tinham nas mãos mavokweni dos ma pés pfulekile foram abertas. halleluya Amen. ni minyama ya khotso Mesmo as portas yi da kumeka yi cadeia foram pfuleka abertas. lani ku chava kukulu ku nga ri kone Onde houve um susto. ka lweyi a li karhi a rhangela lava a va rindza khotso Houve um susto naquele que controlava a cadeia. hileswaku xikwembu xi hlamulile Porque Deus respondeu. ka nandza lweyi a pfumeleke No servo que a xikwembu xi nge hlamuli ntsena apostolo paulo na silas Deus não respondeu. leswaku na wena loko u khongelela ndlwini ya wena Porque a ti também, Xikwembu xi ta ku na sua hlamula casa, Deus pode te responder. loko u xuxuwela le ndlwini ya Quando wena na sua casa, xikwembu xi ta ku hlamula Deus vai te responder. xikwembu xi ta ku vhikelela ripfumelelo la Deus wena vai defender na xikwembu sua xi nga fé. ta pfumela ku va satana a ku Deus wutlela não vai estar que o diabo rouba a tua fé. halleluya Amém. halleluya Amém. na ya mahlweni Indo em diante, kwala ka daniyeli loyi nga mba yena introdução aqui em Daniel, kwala ka versículo 6 aqui no versículo loko 6, ya dyondza a versículo 25 aqui no capítulo 6, no versículo 25 na versículo e 26 versículo hi 26, twisisa leswaku entendemos que daniyeli Daniel, loko va mu petile ekheleni la tinghala quando lhe meteram na cova dos kambe leões, xikwembu xi mu vhikelela Deus o defendeu. hikusa daniyeli a li wanuna luya lulameke Daniel era daniyeli a alinhado. encanga xilo na xin'we lexi xi hoxelanaka na mfumo wa xikwembu Daniel não pecou contra Deus. daniyeli a nga hoxelanga na wuhosi la misava Daniel não pecou contra kambe yena Deus. a nwela ripfumelo la Mas Daniel yena estava defendendo a a ku sua nambi fé. loko mi ni nga diwe hi tingonyama Eu prefiro na morrer vo na mi cova ni dos va ka mi leões. ence swilo swa ku va swi nga Vocês que tsakisi façam tudo. kambe a ripfumeli nga mbilwini la mina Mas a minha fé a livileli li tlhasaka será, liyaka kona ou será um perfume para a loko Deus. hi dyondza a pasaji leli Quando damos essa hi kuma passagem, leswaku darius percebemos que ayi Darius, a fuma a babiloni o rei da Babilônia na a altura, humile hi ku tsutsuma ao amanhecer saiu a a correr ya lani a nga petiwa kona kumbe a tlheleni lani daniyeli a nga cukumetiwa kona para ver a cova onde estava Daniel. loko a vonile leswaku
ku Daniel quando viu de que a Daniel hulukile ku dyiwa hi tingonyani. foi salvo por Deus, Hosi Darius u tlhela a tsala phepha Daniel ratificou uma leyi lei nga tlhela li sinariwa hi voko la que yena foi assinado por ku ele va li hangalasiwe emisaveni hinkwayo leyi a karhi a para ser fuma espalhado em todo a o ku seu a vanhu império, hinkwavo dizendo que tudo, vanhlonge hinkwayo toda raça, va tirimi hinkwayo todas as línguas, va fanekele ku va va gandzela xikwembu xa todos Daniel deviam adorar o hikuva Deus vivo, xikwembu lexi porque esse i Deus xikwembu xa é ntiyiso o Deus verdadeiro, i xikwembu lexi é o hanyaka Deus que está i vivo, xikwembu xa minkarhi é o hinkwayo Deus de todos os tempos, swa fanele ku va hi xikhisamela tem que ser adorado. halleluya a xikwembu lexi nga hlamula xikhongoto xa Daniel O mesmo Deus que respondeu a Daniel hi xo xa tolo é o mesmo de ontem, hi xo xikwembu lexi xa de namuntlha hoje, hi lexi lexi nga ta va kona é aquele que está na wena raro. loko u khisama Enquanto u ajoelhado, lwela ripfumelo la wena vendo a sua u fé, khongela musiku na hora nhlikani de dia e de noite, xikwembu xi ta ku Deus fikela vai te responder. xikwembu xi ta hlamula Deus vai responder. xikwembu xi ta ku sirhelela Deus vai te ka valava lava cobrir lava ku tlela ripfumelo la de wena todos os teus inimigos. kambe leswi fanelaka makwerhu Mas o que tens que fazer, irmão? kuva wena u ya mahlweni Tens que continuar u vhikelela ripfumelo la wena defendendo a sua fé. u ya mahlweni Indo à frente, ku va munhu loyi u lulameke sendo alguém alinhado. hikusa handle ka ku lulama Porque além de estar alinhado, ku hava lexi u nga to tsakisa xona não há nada que agrada a Deus. handle ka ku lulama Além do ku alinhamento, hava xikhongoto lexi nga ta va xi a hlamuliwa sua oração não será hikusa wena na ku respondida. u khongela Orando esse kambe alinhamento, mbilu ya wena na yi talile hi swilo com seu coração cheio da a carne, xikwembu xi rhanga hi ku kamba mbilu ya Deus wena primeiro verifica o que hi tem no vukambu xi coração, yingisa leswi wena u kombelaka para swona depois ouvir o que loko faz. xikwembu xi vona xa ku nandza loyi a ni khongelaka a Deus, nandza loyi a ni kombelaka Deus vê que a oração que kambe está a mbilu ya sendo yena não é do coração yi lulamile a alinhado. khongela hi rirhandzu Na hora de a khongela hi ntiyiso Na hora com a khongela hi ku Na hetiseka hora totalmente, xikwembu xa hlamula Deus xi ta ku responde. hlamula makwenu Vai responder. halleluya Amém. halleluya Amém. loko hi ya ka Filipenses Indo a Filipenses, capítulo 1 capítulo 1, ka versículo 27 no versículo 27, loko hi dyondza estudando, diz assim: hi kuma a rito la ku tiyisiwa kona encontramos uma palavra de leswaku fortificação hina hi ya mahlweni para que nós continuemos na ku orando pfumela ka hina durante a nossa hi fé. kuma a makonselho lawa hi fanelaka ku va eripfumelweni la hina Encontramos conselhos para a hi va nossa hi fé, hanya hi tindlela leti para que ela não pereça. loko hi dyondza rito la xikwembu Quando estudamos, diz assim: li hlaya leswi ntsena mahanyelo ya n'wina ma fanele ku fambelana ni vhangeli ya Kreste leswaku hambi ndzi ta ku ta mi vona hambi ndzi nga ti ndzi ta twa leswaku ma yimile mi tiyile emoyeni wun'we ni kulwa swin'we hi mbilu yin'we mi lwela ku pfumela loku tisiwaka hi vhangeli leli i rito la hosi esta é a palavra do Senhor. vamakwerhu Meus irmãos, a vakreste lava pfumelaka emahlweni ya os xikwembu cristãos que aceitaram Cristo, a ku khongela ka vona ka o seu orar a Deus, a va nyimeli ntsena loko li kerekeni não oram somente na a igreja, va nyimeli ntsena loku a mufundhisi a ri kona não esperam o líder que vamos leswaku orar. nambi li mufundhisi a nga li kona Mesmo o líder espiritual não está, nambi u nga li kerekeni mesmo não está na igreja, kambe a ku famba ka wena mas o seu andar, eku hanyeni ka o wena seu viver, entirhweni wa o wena seu trabalhar, eka swilo hinkwaswo leswi u nga ta va u em swi tudo que endla fazes, u fanele ku va u kombisa yesu tens de mostrar Cristo. halleluya u Amen. kombisa yesu hi mahanyelo ya wena Tens de mostrar Cristo pelo a seu mukreste viver. a fanele ku va a li lweyi a hanyaka a vutomi la vukreste O cristão tem que viver a vida que a Cristo mukreste viveu. a fanele ku va a li lweyi a nga na ku tiyisela ka swilo hinkwaswo O cristão tem que ser aquele que a permanece mukreste na a fé. fanele ku va a li lweyi a pfumelaka a ku twa O cristão tem que saber ouvir kambe a ehleketa swilo e também separar. a tiva ku veneni a susa leswi i nga swa ku nyenyetsa Tirar o que é proveitoso a ku va a hanya hi leswi swi e fanelaka viver disso. halleluya Amém. kambe a mukreste wa xikwembu Porque o cristão de Deus a fanekele ku va a li yena lweyi a rhandzaka a ku va vusiku rin'wana na rin'wana tem que ser aquele que de dia e de noite a va lweyi a rhandzaka ku va a dyisa a moya wa tem xikwembu que ser aquele que gosta de alimentar o hi espírito rito
pela palavra. loko hi va hi enca tano vamakwerhu Fazer assim, irmãos. hi ta va lava hi hanyaka eku pfumeleni Seremos aqueles que hi vivem ta va lava aceitando a hi fé. hanyaka eku tiyiseleni hi nkarhi Seremos lowu. aqueles que vivem na fé. loko hina hi nga tiyi eku pfumeleni ka Se nós hina não prevalecemos na fé, satana a ta hi vutlela o diabo vai nos arrancar. a swi sizi nchumu vamakwerhu a ku va hi enca swilo hi moya wa vutlhari Não vale nada fazer as coisas hi pela enca experiência, swilo hi moya wa ku ti lavela pelas coisas procuradas, kambe a hi enceni swilo Vamos fazer leswi as swi coisas fanelaka de acordo swi vhikelelaka ripfumelo la hina com Cristo e hi defendendo a nossa moya fé. lowu xikwembu xi hi nyikiwa Pelo Espírito que Deus nos hi deu. enca hinkwaswo hikwalaho ka yesu kreste Tudo em Cristo. loko hi ya dyondza a João 15 Dando João 15, verso 4 no versículo a hi 4, tiyisa leswaku handle ka mina percebemos que a ku na lexi mu nga xi encaka fora de mim não há nada que pode kambe fazer. para n'wina mu enca ku rhandza ka xikwembu Mas nkulukumba para fazer o para governo, n'wina mu va na ku vocês tiya estejam para fortes, n'wina mu va na ku vocês lulama estejam alinhados. swa fanela a ku va hi tinamareta ka yesu Temos que nos juntar a hikusa Cristo. loko hi tinamareta ka Porque yesu juntamos a Cristo, yesu a ta va lweyi a fumaka etimbilu ta hina será Cristo reinando nos yesu a ta corações. va lweyi a nga to hi komba ndlela leyi fanelaka Cristo será quem nos yesu mostra o a ta caminho. va lweyi a nga ta va a hi vhikelela ka mavabyi Cristo será quem nos yesu defende. a ta va lweyi a nga ta va a hi vhikelela ka swilo swa ku Será tala Cristo nos defende leswi hi de hlanganaka tudo. na swona eka misava leyi Tudo que nos encontra aqui na a hi terra. tekeni yesu wa makwerhu Vamos por Cristo, meus a ku va irmãos. ali yena a fumaka etimbilu ta hina Sendo Ele a reinando va nos yena a corações. fumaka emindyangu ya hina Sendo Ele reinando a nos va corações. yena a fumaka a rifula hina hinkwaro Sendo Ele hi reinando teka hi em tudo. nyika yesu Entregar tudo a Cristo. yesu a ta va a hi rhangela Cristo será a nossa direção. ni khensile hi siku leri namuntlha Agradeço por esta hi oportunidade, hi rito leri por esta palavra. a ni rhandza leswaku a rito leri Gostaria que essa palavra khumba mani na mani tocasse todos loyi a que nga ndyangwini wa yena hi nkarhi na lowu sua casa, leswaku vamakwerhu hi yeni mahlweni hikuva hi fikelela para que nós, ripfumelo irmãos, continuemos hi defendendo a nga nossa tshikeli fé. a ripfumelo leri hi ri kumeke hikwalaho ka ivhangeli leyi Não permitamos que o a ku diabo va ri lahleka hi nkarhi lowu hi nga ekaya roube a nossa fé nambe hi li kaya por causa da nambe hi li pandemia, ntirhweni nossas casas. kambe yesu a ve yena a hi fumaka Estando em casa, no trabalho, permitamos que seja fikelela Cristo nos ripfumelo ra defendendo, hina. para que Ele nos a defenda em hosi tudo. yi va hi hi Que katekisa Cristo seja nosso Senhor. hi ta rhula ku va hi khongela Vamos orar. xikwembu xa ku tshembeka xikwembu xa kurhula hosi ya matimba hinkwawo emahlweni ka wena hosi hi khensa loko hi pfumelelile hi madyambu lawo leswaku hi vula rito la wena rito leri hosi leyi hi tiyisaka enkarhini lowu hosi hi nga ka wona wa ku va hi ri ku tsekatsekisiweni hikwalaho ka mavabyi lawa hosi ma khumbaka misava hinkwayo kambe xikwembu xa ku tshembeka eka wena hi tlangela loko hi pfumelela hi rito leri hikusa rito leri i rito leri mani na mani loyi a fanekelaka ku va a ri teka li va lona leli a tiyeke emahlweni ka lona ku va a va a ya mahlweni na ripfumelo leli xikwembu nkulukumba xi mu nyikeke hi kola ka ivhangeli leyi yesu kreste a hi tiseleke yona tatana hi nkarhi lowu teka a ivhangeli leyi a ku va wu yisa emisaveni hinkwayo dlisa va wena hosi hi rito leli a ku ve va ta kuma ku va va ponisa mahika lawa hi nkarhi lowu ma nga eku tsekatsekeni xikwembu xa ku tshembeka loko u ya mahlweni hikuva u hi encela tintswalo hi ta ya mahlweni hikuva hi tlakusa vito ra wena swoswi na masiku evitweni ra muponisi wena yesu kreste amen Amém.